E hoje quem estará aqui conosco contando a sua história é o pastor José Haroldo da Assembleia de Deus de Campo Mourão. Pastor, muito obrigado por ter aceitado esse convite de estar aqui contando um pouquinho a sua história. Eu que agradeço, João. Nós estamos alegres por estar aqui hoje participando desse podcast, né? E pedindo a Deus que essa mensagem possa chegar o mais longe possível ao coração daqueles que precisam ouvir, né? E Deus, eu tenho certeza que tem um plano, né? Tem um objetivo em tudo aquilo que Ele faz, que Ele toca no coração dos servos dele, e eu não acredito que seja diferente nesse programa também, nesse podcast. Amém. E nós ficamos muito felizes em estar recebendo o senhor aqui com a gente. Mas conta um pouquinho aí da sua história. Quem é o pastor José Haroldo? Então, eu me chamo José Haroldo dos Santos. Eu venho de uma família de 4 pessoas. Eu, minha mãe, meu pai e meu irmão, que inclusive essa semana nos deixou, foi morar lá do outro lado do mundo, foi para a Austrália. E eu fico feliz por ter tomado essa decisão, embora fazer falta aqui com a gente, né? Mas eu vim desse lar, meu pai e minha mãe sempre evangélicos, né? Sempre crentes. Meu avô, eu sou a 3ª geração de crentes na família. Tudo começou com meu avô, conhecido da cidade, o pastor José Anunciação dos Santos, um dos grandes homens de Deus que eu tenho o prazer de conhecer, né? E de ser ensinado por ele, porque é um grande homem de Deus realmente. E essa fé foi passando para mim na minha vivência, né? Vendo essas pessoas, vendo a atitude dos meus pais, vendo a atitude do meu avô, da minha avó, que já faleceu, me faz muita falta, né? E que foi construindo na gente um caráter cristão, né? Construindo na gente uma fé autêntica em Cristo. E nós sempre fomos aqui de Campo Mourão, nós nascemos aqui de Campo Mourão e fomos criados em Campo Mourão. Saímos por pouco tempo, aproximadamente 2 anos, para trabalho, a trabalho na empresa onde eu trabalhava, e retornamos para pastorear a igreja. Mas desde muito cedo, desde a primeira infância nós já estávamos, né? Já estávamos envolvidos na obra de Deus. É uma coisa quase que inata da gente mesmo, querer participar das coisas de Deus, querer contribuir com a igreja, né? O que para mim me trouxe uma clareza muito grande no decorrer da história é a importância da igreja na vida. Nós sabemos, e para nós que somos crentes, né? Cristãos, Deus é o nosso principal objetivo. Deus é o alvo que a gente persegue. Deus é tudo para a nossa vida. Sim. Deus é a maneira como nós enxergamos o mundo, né? Ele nos ajuda a entender melhor as coisas como elas são e ele nos ajuda a dar um propósito de vida. Então, para o cristão é fácil pensar em Deus e colocar Deus como o centro da nossa vida. Mas é uma coisa muito difícil, que talvez atualmente pior ainda, né? É entender a importância e a relevância da igreja na vida do cristão. Porque Deus, eu sei, Deus é o mais importante. Sim. Deus é tudo para nós. Mas e a igreja? Que papel ela ocupa na nossa vida? E talvez nós estamos pensando que nós não precisamos de igreja, né? Nós precisamos ter relacionamento com Deus. Mas o Deus que nós queremos ter relacionamento, ele começa a relacionar primeiro com a igreja. Com a igreja. Então ele institui a igreja através do seu Filho, e a igreja é o plano de Deus para poder alcançar os povos, e a igreja também é um plano de Deus para mudar a nossa vida. Então, crescendo nesse meio evangélico, eu fui descobrir já um pouco mais para frente da minha vida o quanto a igreja é importante para mim. Hoje você está casado? Hoje eu estou casado. Está casado. Tem filho? Tenho um filho, Joaquim, de 1 ano e 4 meses. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você aparenta ser uma pessoa jovem. Jovem. Você é jovem mesmo?
teoricamente, um jovem pastor eu vou fazer 33 anos esse ano. Nossa, é novo. É uma quebra de tabu na Assembleia de Deus. E hoje você é presidente na igreja? Presidente da Igreja Assembleia de Deus de Campo Mourão. O que seria um presidente dentro da Assembleia de Deus? O presidente, ele é o pastor... É que o nosso sistema, nosso regime de governo, ele é episcopal, né? Então você tem uma liderança máxima que rege a igreja. Claro, você tem o presbitério, né? Você tem os cooperadores que se reúnem para tomar de decisão, mas a liderança máxima está nas mãos de uma pessoa, de um pastor. E hoje a gente ocupa essa posição, né? Sendo a liderança do campo eclesiástico de Campo Mourão, né? Que envolve ali, além de Campo Mourão, né? Mais 8 cidades, né? Mais então, 8 cidades. O senhor é presidente da Assembleia de Deus de Campo Mourão e acima tem mais alguém ou não? Tem, nós temos o nosso pastor da nossa convenção, né? Que é o pastor Percy Fontoura. Hoje ele também é presidente em Umuarama, né? Então é um líder. E além dele, o pastor da nossa convenção do nacional, que é o Zé Wellington Júnior, né? Também um grande homem de Deus. Dois grandes homens de Deus. Então tem um presidente como se fosse regional, Isso. um estadual e um nacional? Isso, aham. Nós temos essa configuração na Assembleia de Deus. Que legal. Que legal. É bom porque isso dá pra gente, pra nós que estamos aqui, né? Uma segurança, né? Porque eu vejo qual que é o grande dilema do pastorado, né? A gente se sente muitas vezes pastor de todo mundo e sem ter pastor, né? Eu acho que esse é o dilema do pastor. E você olhando para esses homens e vendo assim, eu tenho um pastor, de uma pessoa que eu posso chegar para ele, eu posso conversar, eu posso pedir um conselho, eu posso ser direcionado, ser corrigido quando eu estiver falhando. E isso faz a diferença. Não é bom nós andarmos como uma cabeça sem nenhuma outra orientação. Sim. Não é bom. A gente precisa ter pessoas que nos auxiliam no caminho, né? Que tem autoridade sobre a gente, que tem autoridade para nos chamar a atenção, para nos corrigir, para poder até nos dar um conselho mesmo. E isso é o que hoje ao homem é necessário, sabe? Uma pessoa que possa nos direcionar. Então, eu sou grato a Deus pela vida desses pastores que estão sobre nós. E a gente também tem aqui, sempre será o nosso pastor Anunciação, que é não tem como apagar. A gente está hoje na liderança, mas quando ele está na igreja, ele é o pastor. Né? Ele é o pastor. Não tem como você olhar para um homem daquele e falar, não, eu enxergo nele o meu pastor, né? É o homem que tem a história de vida mais impactante que a gente conhece, é a pessoa que é realmente direcionada por Deus, que não tem dúvida disso. E eu tenho certeza que é um presente de Deus ser pastoreado pelo pastor Anunciação, amém, né? Amém. Que é o meu avô, mas além disso, ele é meu pastor, né? E como pastor, ele marcou a minha vida mesmo. Que legal. E me tira uma dúvida. Como que você chegou nesse cargo tão novo? Então, rapaz, foi uma história muito interessante. Na verdade, assim, eu sempre soube que Deus tinha algo para minha vida. E isso não é uma coisa que eu vou te falar que foi acontecer já na juventude, 18, 19 anos. Não, eu já tinha essa certeza já na minha pré-adolescência. Nossa, mas como assim? Olha, eu vejo assim, tem pessoas que convertem-se já numa fase mais adulta da vida e eles começam a entender algumas coisas sobre a fé e começam já a discernir o chamado. Para você ter uma ideia, pode até parecer estranho isso, porque a gente sempre tem um testemunho assim, impactante de conversão. Eu fui eu desde pequeno, eu abracei tantas coisas de Deus
E não só a igreja, mas tudo aquilo que ele tem para mim. Não só para a igreja, mas para mim pessoalmente. Desde muito novo. E eu sempre tive para mim um lema interessante, algo interessante para mim, porque a obediência vai levar a gente a tudo e a humildade é uma chave que vai abrir qualquer porta para a gente. Não tem porta que fique fechada diante de um coração humilde. Não tem. Ela pode ficar fechada por um tempo, mas com uma insistência, uma pessoa humilde consegue entrar em qualquer lugar, né? E eu sempre tive essas coisas na minha vida. A gente vai ter falhas, claro, mas a minha intenção era sempre obedecer, primeiramente, os meus pais, obedecer a minha liderança eclesiástica, obedecer aqueles que estavam sobre mim, como autoridade espiritual sobre a minha vida. E isso foi construindo em mim uma história com Cristo, né? Ao ponto de eu me converter a Deus sem nem precisar de um grande momento, sem nem precisar de um grande culto, um grande congresso, uma grande festa. Eu sabia o que eu queria. Eu tinha convicção de que Deus era o único caminho. E eu não fazia as coisas porque a religião não permite. Eu fazia as coisas porque eu queria agradar esse Deus maravilhoso que eu tenho, e eu sei desde pequeno que eu tenho. Então eu sabia disso, mas eu falei, eu não quero usar isso como muleta para mim. Eu vou conduzir a minha vida. Então eu me formei em ciências econômicas, né? Eu entrei em uma empresa, uma cooperativa de crédito como estagiário, né? Pastor, só vou voltar um pouquinho antes. Então, só para a gente entender. Você nasceu no lar evangélico. No lar evangélico. Você foi criado dentro desse lar. Aham. Né? E até você chegar na faculdade, você nunca se desviou dele. Não. Você esteve ali junto Sempre. com... Seu pai também é pastor? Meu pai também é pastor. Meu pai já foi pastor. Hoje meu pai não é pastor mais, mas ele já foi pastor. E meu avô também como pastor, né? Mas eu tenho meu tio também em Piabiru, que ele é pastor também ali. E então tem uma família já abençoada nesse sentido. E você nunca sofreu preconceito na adolescência, na juventude? Nunca teve nada em relação a isso que chegou a magoar seu coração e em certo momento você pensou em desistir, em tomar um caminho diferente? Em magoar o meu coração, não. A ponto de desistir, entendeu? Uma ofensa, claro que vem. Ela gera, né? Mas já passei por muita situação. Bem pejorativa mesmo, sabe? Entre os próprios amigos ali, às vezes da igreja mesmo, sabe? Nosso círculo de amizade da igreja, assim, muitas pessoas... porque, assim, não é, a gente não procura nada. Só que o teu coração tá tão naquilo, tá tão na igreja, nas coisas de Deus, e tá tão próximo de Cristo, que você não aceita ficar sem fazer nada. Você quer varrer um chão, você quer ajudar na pessoal da cozinha, você quer cantar em todos os grupos, você quer tocar nos conjuntos, você faz de tudo. Pra quê? Porque você tem um sentimento de gratidão no teu coração, e eu tenho um sentimento de dever. Eu sei que eu nunca vou conseguir pagar o que Jesus fez por mim. Nunca na história. Posso viver 1000 anos, eu não conseguirei pagar nessa vida o que Jesus fez por mim. Mas isso não me exime de tentar. Isso não quer dizer que falar assim, olha, porque eu não consigo, eu não vou tentar. Porque eu não consigo, eu não vou fazer nada. Então, para mim, sempre foi muito claro, eu vou fazer alguma coisa. E isso fazia o quê? Que eu estava sempre em todos os ambientes ali, participando de tudo. E quando você está em tudo, você é notado. Sim. E quando você é notado, além dessa presença de Deus maravilhosa que a gente carrega com a gente, vão surgir oportunidades. Para quê? Para quem sabe às vezes tomar conta de alguma coisa,
para quem sabe às vezes fazer alguma coisa que ninguém faz. Então, na adolescência eu sofri muito isso na igreja. Por quê? Qual que é o grande na igreja, o grande preconceito que havia? Você faz isso porque você é filho do pastor, você é neto do pastor, né? E além disso, o grande estigma, né? Que hoje já é bem menos, mas antigamente era um pouco mais, por mais que seja novo, né? A gente vive na igreja, né? Mas eu tenho 33 anos de vida e 33 anos de igreja, né? Então, tinha sempre aquilo na infância, falou, todo mundo pode, mas você não pode, porque você é filho do fulano de tal, você é neto do fulano de tal. Isso acaba trazendo um peso, uma carga muito grande de não querer desistir de Cristo, porque Cristo não tem culpa disso. Cristo não tem culpa disso. Cristo não é o culpado das pessoas às vezes enxergarem com esses olhos. As pessoas têm que começar a enxergar com os olhos de Cristo. Mas as pessoas não deixavam você fazer alguma coisa por você ser filho ou neto do pastor? Olha, tinha uma exigência muito grande. O meu avô é um homem muito ético. Ele tem uma ética que é fora do padrão para hoje. E ele sempre teve, em vez de ele ajudar, no sentido assim, de dar a palavra dele e de direcionar, ele sempre tenta tirar dele esse estereótipo do parente do pastor. Então, para fazer as coisas, quem sempre apontava era as lideranças, mas nunca o meu avô. Entendeu? Ele nunca falava, eu quero que ele faça tal coisa. Pelo contrário, né? Ele sempre, se ele tivesse a oportunidade de indicar outra pessoa para fazer aquilo, mesmo tendo o nome da gente indicado, ele fazia. Então eu admiro isso nele. Ele nunca deixou misturar as coisas. E a gente tinha essa dificuldade e acabou gerando, assim, em alguns momentos, falando assim, olha, por que eu nasci nesse lugar? Entendeu? Eu não pedi para ser filho de pastor, eu não pedi para ser neto de pastor. Eu quero adorar a Deus, eu quero fazer alguma coisa para Cristo. E independente de quem seja meu pai, minha mãe, eu quero isso para mim. Eu vou fazer. E eu lembro quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, e foi uma coisa muito, muito interessante. Eu tinha 12 anos de idade. 12 anos. E assim, eu com 10, 11 anos, eu buscava. Eu queria, eu ia, quando os pastores ministravam, chamavam para frente, para o altar, para a gente poder receber uma oração, eu era o primeiro a sair do meu lugar. Eu era o primeiro. Eu não esperava outra pessoa ir para mim ir. Eu era aberto para tudo que Cristo queria me dar. E eu desejava mesmo. E eu tava num dia que meu pai, ele dirigia uma igreja nossa ali no Guarujá, na Vila Guarujá, aqui em Campo Mourão. E a Vila Guarujá, na época, que eu tinha 12 anos, ela não é o que é hoje. Sim. Hoje, graças a Deus, é assaltada. Hoje, o pessoal lá está recebendo um pouquinho do que eles merecem, né? Porque são pessoas dignas como todos, homens e mulheres trabalhadoras ali. E a gente, meu pai dirigia uma congregação ali pequena e dirigia uma congregação ali. E eu sempre ajudava ele porque eu cantava. Então meu pai dirigia o culto, não tinha tantas pessoas assim, e eu cantava nos cultos. Eu ia lá e cantava os hinos. E nesse dia meu pai falou, vamos comigo, tal. E eu falei, não vou não, eu não quero. E até simulei uma dor de cabeça. Eu falei, pai, eu tô dor de cabeça, não quero não. Uma quarta-feira, um dia de semana, eu falei, não quero ir e tal. Adolescente. E ele insistiu comigo, até que eu não precisava insistir muito comigo, sabe? Porque
Sempre quando eu via que uma pessoa estava insistindo, eu falava, é melhor obedecer, né? É melhor não arriscar não, porque quem sabe eu estou perdendo alguma coisa, quem sabe alguma coisa vai... quem sabe eu vou deixar de ter alguma coisa nesse dia. E eu fui. E nesse dia teve no final uma oração para batismo do Espírito Santo, e eu acredito que foi eu e mais uma pessoa, nós recebemos o batismo do Espírito Santo naquele dia. Olha. E foi muito interessante, porque no mesmo dia, para você ver como as coisas espirituais são complexas, né? E a gente não entende, né? No mesmo dia, eu tive um dos sonhos mais aterradores da minha vida, um dos pesadelos. E eu estava observando numa janela, e eu estava vendo 2 adolescentes e uma figura muito sinistra. Era o próprio inimigo, sabe? Olha. Eu via ele assim, eles estavam dentro de uma casinha velha, e eu estava pro lado de fora. E observando por uma janela. E ele começa a falar algumas coisas para aqueles 2 adolescentes, e ele vira e fala para mim. Ele olha para mim na janela ali. Na hora que ele olha para mim, ele fala para mim também. E eu, na hora, acordo. Eu demorei uns 2 dias para poder dormir direito, depois daquele pesadelo. E eu ficava com medo de dormir, ficava com medo de ter de novo aquilo acontecer de novo. Só que uma tentativa frustrada do inimigo de tentar, quem sabe, colocar medo e dúvida no meu coração. Porque aquilo só me deu uma coisa, certeza. Porque no outro dia veio, mas será que eu fui batizado mesmo? Será que aconteceu mesmo? Será que não é coisa na minha cabeça? Porque sempre vem isso na nossa mente. Quando a gente tem uma experiência espiritual, mas será que não é coisa na minha cabeça? E daí isso foi para me ajudar a confirmar que eu tinha incomodado alguma coisa no reino espiritual. Alguma coisa eu tinha alcançado. Sim. Que alguém se incomodou. Alguém não queria aquilo. E daí então eu tive essa certeza, essa convicção no meu coração. Então nós tínhamos ali, e depois com essas questões de ser parente de pastor, elas magoavam, mas magoavam nesse sentido, sabe? Fala assim, puxa vida, eu podia ter nascido em outra família, né? Mas com a idade mais um pouquinho, a gente amadurece um pouco, fala assim, não, pelo amor de Deus, é essa família mesmo que devia ter nascido, porque o que eu aprendi aqui, as coisas que eu aprendi e vivi aqui, eu não acho que eu não viveria em outra família. E depois, quando eu ingressei na minha profissão, e as pessoas descobriam, né, que eu era evangélico, né, que a gente se abstia de algumas coisas, aí vinha também as brincadeiras, né, as brincadeiras que a gente aceitava numa boa, né, mas sexo, bebida, qualquer coisa que o pessoal fazia, e a gente sempre falava, não vou não, prefiro não ir, ou ia e, por exemplo, quando tinha as festas, quem era o motorista da vez, né? Era sempre a gente, né? E a gente sempre estava ali porque você tinha que participar de algumas coisas por causa do trabalho, né? Sim. Então, a gente ia, ficava lá no nosso canto, comia o que tinha que comer, conversava com o que tinha que conversar, e depois vinha embora e fazia a sua parte, né? E não ofendia o nome de Cristo ali. E sempre tinha essas situações. Essas situações, elas não eram um peso, mas elas de vez em quando elas entojavam. Era tanto que você ficava assim falando, que chato, por que não para isso logo, né? Mas não para fazer desistir, nem para fazer a gente voltar atrás. E os desafios vão surgindo, já. A gente fica pensando que a gente sempre passa por um problema muito grande, que a gente não tem solução, e Deus tem a solução logo ali na frente. Prepara a gente, porque lá na frente vai ter um outro, um pouco mais que vai exigir um pouco mais da gente do que o que a gente está enfrentando agora. E minha vida sempre foi assim. Deixa eu te perguntar uma coisa, pastor. A forma que o senhor conta, dá para ver assim, um amor que o senhor tinha pego por Cristo, né? E parece que foi um pouco mais fácil aceitar, né,
essa acusação das pessoas, ou de repente ter o domínio do seu controle, do seu desejo em relação a sexo, bebida, em relação às outras pessoas. Você acha que isso foi por causa da sua família? Olha, foi... Você está falando aí, parece que é tão fácil, né? Mas não é fácil não, rapaz. A gente, como toda pessoa, a gente tem impulsos, né? A gente tem impulsos, principalmente o impulso sexual. Meu Deus, é um dos impulsos mais fortes que o ser humano tem, não é? Principalmente nós homens, né? E não é fácil lutar contra isso, não. Não é fácil mesmo. Eu comecei a namorar com a minha esposa com 16 anos. Nossa. Né? Foi a única namorada. Não foi a única. Eu fui seguir o conselho de um amigo, eu terminei com ela e namorei outra pra saber se eu tinha certeza se era ela mesmo que eu queria. Mas era ela mesma. Acho que, na verdade, no final das contas, não precisava nem ter namorado outra, né? Você namorou a sua esposa, namorou uma pra ver se era sua esposa e voltou com a sua esposa. Voltei com a minha esposa. Esposa não, né? Na época era namorada, né? E a gente tem uma história muito, muito longa junto, né? Ela construiu muita coisa na minha vida, mudou muita coisa na minha vida. Eu sou ruim até hoje, mas eu era pior. Então ela ajudou um pouquinho nesse processo de melhoramento meu. Mas a gente lutou muito. Não é fácil, não. Não é fácil você controlar os seus impulsos, sabe? Mas você faz isso... Eu não consigo lhe dizer por que eu lutava. Entendeu? Qual era a motivação? Tinha horas que era pela família. Nossa, mas se eu fizer isso, né? Vou envergonhar meus parentes, meu avô e tal. Mas tinha hora que era pelo dever mesmo. Falei, mas, cara, Cristo só pede uma atitude minha. Só pede para mim fazer uma coisa que eu não estou conseguindo cumprir. Por quê? Será que eu não tenho será que eu não tenho força de vontade assim? Será que eu não tenho domínio próprio? E a gente fazia por um misto de coisas, né? Não é só por uma coisa. Sim. E conseguimos transpor. Eu posso dizer, eu e a minha esposa casamos virgens, né? E ela foi a minha primeira mulher que eu tive relações sexuais e eu fui o primeiro homem que ela teve relações sexuais. Então a gente não tem o que comparar, né? Não. Eu não tenho que ficar olhando para trás e comparando. Graças a Deus. Nossa, isso é muito bom. Isso é muito bom, porque o padrão de mulher eu tenho nela. Sim. Eu não olho para outras mulheres e fico falando assim, nossa, ou para o passado e falando, nossa, aquela lá fazia de tal jeito, era melhor de tal coisa. Não, eu olho para ela e falo assim, olha, eu conheço a minha esposa, eu sei os detalhes dela, eu conheço ela intimamente e é ela que eu conheço e pronto. Isso é muito bom, isso é muito bom mesmo, de verdade. De verdade, você não consegue pensar em outras pessoas, entendeu? Deus é perfeito, né? E é muito bom, é muito bom. Ele não errou, não. Ele acertou, ele pediu algo pra gente que não é... Pode parecer um sacrifício no começo, mas depois é muito melhor. É muito melhor, é muito bom. E a gente vencia por essas coisas, sabe? Eu tenho três travas que me impedem de abraçar o pecado. Primeiro é o amor. Eu amo a Deus. Só que tem hora, como no casamento também é assim, como qualquer relação, tem hora que o nosso amor não é o amor de Deus. O amor de Deus é o perfeito amor. Sim. Né? É o amor que nós experimentamos e tentamos replicá-lo. Sim. Com todas as nossas forças. Mas a gente é falho. E tem hora que o amor da gente vai esfriar. E depois que o amor da gente esfria, vem a segunda trava, gratidão. Ele fez tudo por mim. Ele fez tudo por mim. Então, quando o amor falha, o segundo freio é a gratidão. Só que tem hora também que a gratidão a gente é ingrato. Nós somos ingratos. Todo ser humano é. Não, pode parecer que não, mas todo ser humano é ingrato. Eu sou ingrato. Todos nós somos. E a ingratidão vai vir. E vai ter a terceira trava, que vai me impedir, que é o dever.
Eu não faço porque eu não devo fazer. Eu não faço porque Deus falou para mim não fazer. Ele colocou atributos morais em mim que me apontam para Ele e me pedem, me ordenam que afaste dessas outras coisas. Então, essas 3 traves que me impedem. É como Paulo vai dizer em Romanos. O homem peca tanto que Deus fala para ele assim, agora você vive do jeito que você quer. E aí, quando você vive do jeito que você quer, meu querido, é ladeira abaixo. É ladeira abaixo. Você só vai se enfiando em coisas cada vez piores que você vai ter mais dificuldade de sair. Mas agora, quando eu tenho um freio em mim, e eu considero que eu tenho 3, arrebenta a primeira corda, tem a segunda, arrebenta a segunda, tem a terceira. Entendeu? Então eu tenho mais dificuldade para partir para um lado que eu não quero, que eu não posso. Amor, gratidão e dever. E dever. São 3 coisas para mim que servem para minha vida, né? E isso me afasta muitas vezes de muitas situações que vão me afastar de Cristo, entristecer o Espírito Santo que habita em mim, né? E lutar contra os desejos não é fácil. Lutar contra os convites. Olha, eu morei em Ivaiporã, certo? Morei em Ivaiporã, olha que interessante, morei 2 meses em Ivaiporã. E foi um desafio no trabalho, porque eu saí de uma gerência, eu estava em Piabiru, aqui pertinho, gerenciando a agência ali, e aí eles me mandaram para Ivaiporã, uma cidade maior, uma agência com mais pessoas e com uma carteira muito maior, né? Eu trabalhava numa cooperativa de crédito, né? E ali nós tínhamos clientes, né? Que nós chamávamos de cooperados, né? Que só eles movimentavam enormes quantias, né? Uhum. Então, eram pessoas que não podia perder de jeito nenhum. Sim. E ali teve momentos que eu falei para mim mesmo, eu não sei, eu vou ter que, para mim poder continuar crescendo na empresa, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas da minha vida espiritual. E olha como é que Deus é bom, né? E logo Deus me tirou dali. Você fala pelos convites que você recebia? Por causa da demanda, Joel. Eles queriam porque queriam que eu tivesse participando de tudo. Eu lembro do gerente que tinha lá da Coamo na época, e ele brincava comigo, mas era uma brincadeira que era insistente, e aquela brincadeira que tem um fundinho de verdade, né? E ele falava assim, Deus não tá te vendo aqui não. Deus não tá te vendo aqui não, você não precisa ficar se preocupando não, Deus não tá te vendo, tal. E aquilo, sabe, cansa a gente, né? Cansa, por mais que a gente saiba que a gente não faz porque a religião não permite, né? E eu já tinha essa convicção. Eu faço porque eu queria agradar a Deus mesmo, de verdade. Eu queria dedicar-me a Deus. E essas coisas me trariam distrações que não agradariam a Deus. Mas chegou um momento que eu falei assim, olha, para mim poder alcançar os objetivos que eles querem de mim, que a empresa quer de mim, eu vou ter que começar a abrir mão de algumas coisas. E isso virou uma possibilidade para você? Ou não? Olha, começou a ser pensado. Entendi. Mas é assim, os 3 freios estão ali, tá entendendo? Quando eu pensava aquilo ali, vinha alguma coisa, Deus falava comigo. Eu lembro, o primeiro culto que eu e minha esposa fomos em Ivaiporã, era um congresso de jovens que estava tendo lá. Estava pregando um pastor, Neilson Silva de Curitiba, pastor da nossa igreja ali em Curitiba, em uma congregação em Curitiba. E ele começou, no meio da pregação, ele começou a contar o testemunho dele, que ele também foi um pastor que assumiu a igreja muito jovem. E junto, na congregação que ele dirigia, tinha muitas pessoas mais experientes. E essas pessoas não respeitavam ele, porque eram mais velhos. Sim. E falavam assim, eu não vou ser disso, não vou ser pastoreado por um menino, por um moleque. E ele foi contar pro pastor líder dele, e o pastor deu um conselho para ele, deu as orientações para ele, e ele seguiu. E ele tomou uma atitude uma vez num culto, e a partir daquela atitude ele falou que todo mundo começou a respeitar ele. E ele contando ali, ele falando assim, eu quero dizer, e ele falando, né, vou dizer para alguém aqui, você se acha jovem,
você se acha incapaz para fazer aquilo que eu tenho para você. Mas eu vou te pôr onde eu quero. Nossa. E eu vou cuidar de você lá. Você aparenta ser jovem, você aparenta ser novo, mas eu estou com você. E ele não me conhecia, eu estava a primeira vez naquele, né, entendeu? Eu tinha algumas pessoas conhecidas ali, mas aquele pregador não me conhecia. E aí ele ia falar, preocupar com alguma coisa da minha vida. E nós chegamos ali, e eu falo pra você que foi pra aquilo ali, que eu acho que a gente foi pra Ivaiporã, sabe? Ficamos 2 meses, nós fomos, fiquei 1 mês lá, né, trabalhando, e depois de 1 mês a minha esposa, nós alugamos uma casa lá e fomos pra lá. E ficamos 1 mês morando na casa, e já tivemos que rescindir o contrato e voltar pra Campo Mourão. Porque daí aconteceu o chamado pra gente pastorear, né? E foi algo assim, né? O pastor Anunciação, meu avô, ele já estava com bastante idade já, né? Ele pastoreou a igreja aqui em Campo Mourão por 53 anos, né? É muito tempo, né? Se você pensar 53 anos numa única igreja, é muito tempo. Eu não sei se até hoje ele mas ele era o pastor com mais tempo em uma única igreja da Assembleia de Deus. Olha. Entendeu? No Brasil. E quando foi ele havia me falado, Joel, quando eu era adolescente, ele havia me falado que Deus tinha um plano para minha vida e que eu iria suceder ele. Olha. Mas eu falei assim, eu não vou falar isso pra ninguém, porque é meu avô, né? Pode ser que tenha sentimento envolvido nisso aí. Então eu peguei... E tinha seu pai no meio. E tinha meu pai no meio. E meu tio também. Aí seu tio também. E meu tio já era pastor presidente há muito tempo, meu tio é pastor presidente. Né? E eu falei, vou deixar. Quando eu me casei, ele chamou eu e minha esposa e reafirmou isso aí. Mas eu falei, vou deixar também. E a igreja estava tocando no jeito que falava assim, já tem a pessoa certa. Você enxergava, né? Eu tenho a pessoa certa. Eu estava cuidando da minha vida, entendeu? Eu estava crescendo na empresa. Falei, vou continuar aqui. Mas você não tinha parado de fazer as coisas dentro da igreja? Não. Normal. Eu não fazia porque eu tinha alguma coisa, porque eu tinha uma função. Eu fazia porque eu queria fazer. Quando eu cheguei em Ivaiporã, e quando a gente muda eu era presbítero já, e quando a gente muda de campo eclesiástico, Ivaiporã é outro campo eclesiástico, o presbiterato nosso ele é local. Então lá eles teriam que reconhecer o meu ministério. Entendi. Entendeu? Eu cheguei lá, falei, despretensioso. Falei, pastor aqui, ele sabe o que faz. Agora, a única coisa que eu não vou fazer é ficar aqui no meu canto. Eu vou me envolver com as pessoas. Eu vou, se ele mandar, tem um pastor nessa igreja, se ele mandar eu varrer o chão, eu vou varrer. Se ele mandar eu servir água pro pastor, pro pregador, eu vou servir. Se ele vai fazer qualquer coisa, eu vou fazer. Eu não vou ficar no meu canto. Eu não vim aqui para me esconder. Eu vim aqui a trabalho, mas eu vim aqui também com objetivo de vida. Eu estou, aonde eu estou para adorar a Deus. Com meu serviço, com o que for. E a igreja é uma igreja maravilhosa. Aí tem umas pessoas, quando eu saí daqui, elas falaram assim, nossa, mas a igreja lá é meio ruim. Rapaz do céu, eu queria que toda igreja fosse ruim, como aquela era ruim. Nossa, que a igreja é muito boa, rapaz. Um povo bom. Eu acho que não tem igreja ruim. Povo bom, o povo me abraçou e eu abracei eles também. E o pastor uma bênção, e tudo certo ali. E quando eu cheguei lá, eu falei, não, olha que bom, eu vou fazer alguma coisa aqui para Jesus e tal. E daí passou um tempo, meu avô pede para me ligar, e era numa sexta-feira, para você ter uma ideia. Eu tava lá e falou assim, olha, se você puder vir aqui, nós estamos fazendo uma reformulação no estatuto social da igreja, eu estou com algumas dúvidas, eu queria que você lesse também e ver se você concorda. Eu saí de Ivaiporã, ele me ligou na quinta-feira à noite.
Eu saí de Vaiporã, eu pedi uma cópia do estatuto, que tava a minuta, né? E a minha esposa veio dirigindo o carro que a gente tinha, e eu vim lendo o estatuto para mim saber o que é aquela dúvida dele. Quando nós chegamos aqui, já era noite da sexta-feira, ele, no sábado seguinte, ia ter reunião de presbitério. E eu cheguei, nós comemos alguma coisa, e ele chamou para conversar. E eu perguntei, tô aqui e tal, qual que é a tua dúvida que o senhor tem e tal, vamos tentar se ajudar aqui. E, rapaz, ele usou o estatuto como pretexto, só. Ele falou assim, não tem nada de estatuto não. Sabedoria, né? Eu quero te falar uma coisa. Eu tô pensando em pedir a minha jubilação amanhã. Né? Ele tinha quantos anos na época? Foi em 2019, ele tá com 92. 84? 88, né? 88. 88 e você anos. é 29. E eu ia fazer 29. Ia fazer 29, eu tenho 28 anos. E daí eu peguei e na hora que ele falou, eu falei, vixe, o negócio complicou, né? Na hora que ele falou que ele ia pedir a jubilação dele, eu já falei, meu Deus. Minha avó já tinha falecido, ele já estava sentindo muita dificuldade por isso, né? Porque a esposa é uma boa parte da nossa vida, viu? E daí ele estava morando com os meus pais, né? Meus pais já moravam perto dele. Aí meus pais foram morar com ele, né? E com 88 anos ele pregava, cuidava da igreja? Cuidava, até hoje, se deixar. Ele não quer. Ele não quer mais, mas só que ele, se deixar, ele fala. E é uma benção. O povo ama. Saúde mental dele tá intacta. Tá intacta. O povo ama ele, você precisa ver. Como é que é? É muito, muito legal de você ver a reação do público. Ele quase nunca fala. Quando ele pega o microfone, eu olho nos olhos das pessoas, os olhos das pessoas brilham, rapaz. Que legal. É muito bom você ver. Então, assim, a vontade de assim, dar a oportunidade para ele, né? Porque as pessoas ficam olhando e tem os irmãos que reclamam quando o culto passa do horário. Quando ele pega o microfone, pode passar do horário, ninguém reclama. É muito legal. Então, aí ele me chamou. Tô pensando em pedir a minha jubilação. E tava eu e minha esposa, e ele falou, e eu tô pensando em apresentar você como meu substituto. Na hora eu falei, meu Deus. E já veio aquele susto, né? Mas ele falou, tô pensando. Ele não falou que vai. Eu falei, tem chance ainda. Aí eu tentei reverter. Tem chance de não ir. Eu tentei reverter, né? Eu já peguei e falei assim pra ele, mas pensa bem. Tem essa pessoa que já tá no ministério aí. Já tá aí, ó. Entendeu? Por que o senhor não usa ele? Ou aquela outra pessoa que também já é pastor presidente, por que o senhor não usa ele? Eles são mais experientes, não vão dar, né? Você vai ser melhor. Ele falou, e daí ele deu a palavra que é indiscutível, né? Mas Deus me falou que é você. Deus já me mostrou que é você. E não mostrou de agora. Não falou, mas Deus mostrou, então eu não argumento mais. Mas como que funciona a questão ali para você substituir o seu avô? Tinha algum processo? Você tinha que ter feito alguma faculdade? Você tinha que ser presbítero para depois... É assim, eu vou te dizer uma coisa. A minha situação foi uma das situações mais atípicas e, para dizer, raras que existiram. Aí no sábado ele apresentou a jubilação e ele apresentou meu nome como substituto. O presbitério ali aprovou. No domingo, olha só, meu avô é diferenciado, mas no domingo ele apresentou para a igreja que eu seria o pastor presidente. Só que não é assim que funciona o processo. O processo é a convenção vem e imposta o pastor. Tá entendendo? A convenção do estado do Paraná. Só que ele já tinha feito tudo, agora para voltar atrás ia dar muito trabalho, né? Então ele já tinha feito, claro, ele já fez tudo de caso pensado, porque eu era presbítero e não pode assumir a presidência um presbítero. Tem que ser um pastor. Não pode. Não. Segundo as regras da convenção estadual, tem que ser pastor.
Não pode ser presbítero. Para você ver como é que não existia pretensão. Porque se houvesse pretensão já minha, se fosse uma coisa arquitetada, o que eu ia ser já? Eu já estaria como pastor. Sim. Tá entendendo? Eu seria o vice-presidente dele. Que daí ia ser muito mais fácil. Então não foi nada planejado. O planejamento foi da sexta pro sábado. Você não tinha nem pedido as contas do serviço. Não, eu vi pastor, presidente já. Não, aí eu vim, aí eles me chamaram, eu lembro que a reunião o dia todo me chamaram me chamaram na parte da tarde. Essa reunião demorou. Ele falou, vou apresentar, estão chamando você lá. Foi apresentar teu nome e querem você presente lá. Beleza, aí passou, aí veio a parte, né? Conversar com a convenção. Tinha que me consagrar. E a convenção tinha que me vir me empossar. Rapaz, aí foi a dificuldade. Porque por conta da idade, a convenção não queria me consagrar. Por conta da... Por exemplo, assim, eu nunca tinha dirigido igreja. Entendeu? Porque a igreja aqui tem quantos membros? A igreja em Campo Mourão tem aproximadamente os 1.500 membros. Mas o campo todo tem quase 3.000 membros. Olha. Então daí assim... E eles não estão errados. Sim. Rapaz, pensa bem comigo. Eu já me coloquei no lugar deles várias vezes. Um moleque. 28 anos. Poxa vida, que capacidade que tem de dirigir uma igreja. E nem tem experiência. Eu, no meu olhar de racional, eu falar, não serve. Sim. Não serve. E daí foi... Tem dois tipos... Tem 3 crivos. 3 crivos. Crivos são provas. Para ser consagrado a pastor na convenção. Tem um crivo documental, que você via todos os seus documentos. Né? Se tiver Serasa, SPC, já cai fora. Cai fora. Um monte de coisa que você tem que enviar. Se não tiver consórcio, cai fora também. Né? E daí eles viram. Aí tem uma outra prova, que é a prova escrita e a prova oral. Eu passei na prova do documento, que é a primeira. Aí eles me mandaram o aviso, né, a mensagem, falando que eu tinha passado. E era para mim fazer a prova escrita e oral, que são no mesmo dia. Aí eu cheguei lá para fazer, em Apucarana. Fui fazer a prova escrita. Antes de chegar para fazer a prova escrita, o Conselho de Ética da Convenção me chamou. Falou, olha, não vamos te consagrar. Nossa. Não vamos te consagrar por causa disso. Rapaz, aquilo me deixou numa tristeza tão grande. Eu fico pensando assim, se eles não iriam me consagrar, por que já não me falaram que não iria? Eu nem teria vindo aqui. E teu avô já tinha apresentado você para a igreja? Meu avô estava junto comigo ali já tinha apresentado tudo para a igreja. E eles falaram assim, você espera 1 ano que vem nós te consagramos. Eu falei, não dá, cara. Porque eu estava como pastor, como se... Legalmente, o pastor da anunciação ainda era o presidente, eu tinha passado para ser vice dele daí, a partir dali. Entendeu? Porque eu não podia assumir, porque eu não era pastor ainda. E daí aconteceu isso. E eu voltei de Apucarana, nós fomos em 2 pessoas para ser consagrados. O outro passou e eu nem tive a oportunidade de fazer a prova. Nossa. E voltei, decepcionado, sabe? Aquele dia eu voltei muito decepcionado. E ele tinha colocado, nós vamos consagrar você só ano que vem. Mas qual era a intenção? A intenção era parar? Deus estava fazendo isso, através deles. Deus estava me quebrando, me humilhando mesmo. Mas a intenção deles era assim, vamos fazer isso aí, e agora a gente desfaz essa bagunça que eles fizeram. Porque o que eles fizeram foi uma bagunça. Na minha vista, como é que pode esse menino? Eu não tiro a razão deles, eu não tiro mesmo. E daí passou. Aconteceu que daí o pessoal ficou sabendo que tinha dado errado. E eram 3 provas que iam ter, né? Ia ser uma em Apucarana, uma em Cascavel e acho que uma outra em Curitiba. Por causa para dividir melhor no estado, né?
E a semana a semana após ia ser em Cascavel. Na primeira Apucarana, depois em Cascavel. Aí o que aconteceu? O presbitério se reuniu, os líderes do presbitério se reuniram e decidiram ir conversar com o pastor presidente da convenção. Explicar para ele, olha, é assim, 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 assim. Nós aceitamos ele como presidente. Nós aceitamos ele como presidente lá. Todos do presbitério? Todas a liderança do presbitério. Porque a gente tem as lideranças, o presbitério todo é muita gente. O nosso presbitério é muita gente. Não dá, mas tem a liderança que representa cada região, cada cidade nossa. Cada cidade, em Campo Mourão e as outras cidades. E eles reuniram e foram conversar com o presidente da convenção e falaram. Aí, diante disso, eles propuseram eu fazer o crivo em Cascavel. Aí eu fui consagrado em dezembro de 2019. A minha posse definitiva foi em 29... Essa data eu não esqueço porque é ano bissexto, 29 de fevereiro de 2020. Nossa! E dali em diante, de fato, eu me tornei pastor presidente de Campo Mourão. Aí aconteceu que tinha problemas, assim, você ia participar das reuniões, você falava assim, você olhava a cara dos pastores mais velhos e falava assim, esse moleque tá fazendo o quê aqui? Só que eu ficava quieto, sabe? Ficava quieto porque eles tinham razão, cara. Sim. Eles tinham razão. Tinha que provar seu valor naquele lugar, né? Aí o que aconteceu? Eu fiquei quieto na minha, um dia sentei com o pastor presidente da convenção nossa, conversei com ele, despretensiosamente, pedi perdão para ele se caso tinha pensado alguma coisa, porque naquela frustração toda eu tinha arrumado culpado para tudo, sabe? Nossa, mas é culpa de tal pessoa, é por isso que não deu, é por aquilo que não deu. E no fundo eu sabia que Deus estava tratando comigo. No fundo eu sabia que Deus estava falando assim, olha, antes de você assumir, eu preciso trabalhar algumas coisas na sua vida, porque talvez você suba para tua cabeça, você pense que você é alguma coisa e você não é nada. Se eu quiser barrar você, eu não preciso nem fazer muito esforço. E ele pegou e me colocou nessa posição. E eu entendi que Deus estava trabalhando na minha vida. E quando eu assumi, então, eu fui conversar com esses pastores, conversei com eles e olha, para você ver que interessante, né? Passado 2 anos que eu assumi, ano passado agora, o pastor presidente me chamou para trabalhar junto com a mesa diretora da convenção. Olha só. Né? Eu sou presidente do conselho fiscal da convenção. E não é nenhum mérito, tá entendendo? Eu não falo isso, não tô falando isso para dizer o que Deus faz. Sim. Para mostrar para você o que Deus faz. Porque eu era um moleque. Não tinha voz, não tinha vez. E agora o pastor presidente me confia uma função. Que bacana, hein? Que é por eleição, né? Ele me chamou para participar juntamente com o grupo dele. Mas é uma eleição, tem que ter eleição, tem que ter votação e tal, para ver se aceitam a gente ser ou não ser o que foi indicado. E foi aceito. E eu vejo tais coisas como confirmações de Deus para mim, porque eu sou uma pessoa que eu tenho muita dúvida de mim mesmo. Eu não tenho dúvida de Deus, eu não tenho dúvida de nada das coisas de Deus. Eu tenho dúvida de mim. Eu me considero sempre menos do que qualquer pessoa se considera, parece, sabe? Eu sou muito alto, a minha crítica é muito, muito pesada contra mim mesmo. Olha. Então eu olho para mim e falo assim, não, eu não consigo, eu não posso, eu não devia estar aqui, entendeu? Porque eu não tenho capacidade, porque eu não tenho nada disso. E essas coisas afetam a gente, né? Sim, com certeza. Eu falando assim, tá vendo? Não é para mim estar aqui. Não era pra mim estar aqui. Por quê? Porque eu não tenho capacidade, eu sou só um moleque mesmo, eu não tenho nada, eu não devia estar fazendo isso e tal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você assumiu, você tem um salário como pastor? Tem. Então, eu não sei se ele era maior que o salário como funcionário. Não, com todos os benefícios, não. Não. E isso não pesou em nenhum momento? Na verdade, quando eu assumi, eu não sabia o que eu ia receber. Viu? E você foi pediu para sair da cooperativa sem... É o presbitério que faz o salário do pastor. Entendeu? Então, o pastor novo entrando, eles iam fazer o salário. Então, foi posto a apreciação lá, o que eles decidiram, está decidido.
Então, eu saí E como foi tua esposa nesse momento? e já tinha falado pra ela, né? Antes de a gente casar, eu falei assim, olha, Deus, tem alguma coisa na nossa vida. Você tá disposta a sofrer por causa de Cristo? Porque senão a gente não casa. Eu não vou casar com uma pessoa que não vai entender o meu chamado. Olha. Por quê? Quando eu falei pra ela, o que eu pensei? Eu pensei assim, ó, um dia Deus vai me chamar pra mim cuidar de uma congregação lá distante. E eu vou aceitar. Eu quero. Eu quero fazer alguma coisa pra esse Deus. Vou fazer o que for. E eu pensava isso, né? Daquela congregaçãozinha lá longe, sabe? Uhum. Eu falei, dessa que eu vou, Deus vai me chamar e um dia eu vou aceitar. E mal sabia eu que a carga seria mais pesada, né? Mas Deus tem ajudado, sabe? Eu tenho visto Deus fazer tanta coisa maravilhosa que eu não tinha visto antes. Mas eu tenho visto Deus fazer. Muitas coisas que às vezes a gente fala assim, meu Deus, é coisa da minha cabeça, por que eu tô falando isso? E não é, rapaz. E Deus confirma o que a gente fala. Coisas sobrenaturais mesmo. Desde uma cura até uma decisão de uma pessoa, sabe? E a gente fala uma palavra que você não devia ter falado isso, rapaz, mas agora eu já falei. Agora foi. E Deus honrar, cara. Deus fazer conforme aquilo que a gente falou. Não porque a gente tem poder, longe disso, mas porque Deus está honrando. Deus está favorecendo a gente aqui na onde a gente está. E hoje a gente já passou um bom tanto já dessa questão da inexperiência já, né? E nós estamos caminhando para um caminho bom agora, né? E tem muita coisa para fazer, tem muita coisa que a gente ainda não sabe fazer, que vai aprender. E conta com homens de Deus para nos ajudar, né? E o próprio Deus também nos direcionando no nosso caminho. Mas foi mais ou menos isso aí que aconteceu. Fui o pastor mais jovem, eu acredito que fui o pastor presidente mais jovem do Brasil naquela época. E do Paraná também. Não sei se tem um outro mais jovem do que eu ainda. Mas é um desafio, sabe? É um desafio você estar no meio de tantos homens de Deus mesmo. E eles verem em você que você também é um homem de Deus. Né? Então, mas quem faz isso? Não sou eu. Não sou eu. Se eu tentar, eu vou fracassar. Quem dá testemunho de mim não sou eu. O Espírito Santo testemunha a meu respeito para os outros. Então eu deixo ele fazer o trabalho dele. Eu fico quieto. Eu não bato de frente com ninguém, nunca vou bater. Espero. Mas eu fico fazendo a minha função, aquilo que Deus me chamou para fazer. E eu que Ele me chamou para fazer, eu vou fazer. Que bacana, hein? Olha, daqui a uns anos teu filho vai estar assistindo isso. Vai estar assistindo. E a única coisa que eu espero dele é que ele seja crente, porque eu tenho tanta alegria sendo crente. Eu tenho tanta felicidade servindo a Jesus. Não é uma coisa que... Eu não faço isso, cara, por função. Eu não faço isso por causa de parente. Eu faço isso porque ele tem muito valor na minha vida. Ele é tudo pra mim. E ele é tudo mesmo. E eu amo ele. Eu amo Cristo. E eu amo a igreja de Cristo. Por que eu amo a igreja de Cristo? Porque ela me ensina. Ela me corrige. Às vezes a pessoa pensa assim, não, mas aquela igreja me maltratou e tal. Engano seu. Aquela igreja, ela tá ali como instrumento de Deus para corrigir a gente. Porque tem hora que eu tô muito acima e eu tenho que baixar um pouquinho meu nível. Deus vai usar a igreja. E eu fico tão feliz de ter uma igreja abençoada como as igrejas que eu já participei, e essa aqui em Campo Mourão, uma igreja muito abençoada, uma igreja cheia dos dons, uma igreja cheia da presença de Deus, uma igreja que Deus fala com ela, fala através dela. Eu fico muito feliz mesmo. Esse povo, muitas vezes, algumas pessoas muito simples, mas que têm uma unção na vida, e eu pastoreando, ouvindo eles, sendo ouvido por eles, isso me deixa muito alegre. E Jesus por tudo. Eu não posso me comparar a ele, mas o pastor sempre fala, enquanto ele tiver uma tira de couro para dar para Jesus, ele vai dar. Ele fala, se ele tivesse outra vida, ele daria Cristo. E eu vou gastar toda essa vida para Cristo. E se tiver outra, que tem outra, né, uma eterna, já vai ser dele mesmo. Então eu
Eu simplesmente faço tudo porque eu amo ele. Amo ele. E não amo ele porque eu sou bom. Não amo ele porque eu sei amar. Eu amo ele porque ele colocou esse amor no meu coração. E eu entendi esse amor. Que legal. Pastor, chegamos no final do nosso podcast. Quero agradecer aí, né, por ter aceitado novamente esse convite, por ter estado aí de coração aberto para contar um pouquinho a sua história. É uma história muito bonita. A gente até comentou no começo aqui do podcast. A gente aprende muito ouvindo essas histórias, como a sua. A gente acabou de escutar um pouquinho aqui, acaba tocando um pouquinho na gente, né? A forma que você conduziu a sua vida. Porque muitas vezes a gente pega, fala, fulano tem um testemunho bacana, fulano saiu da igreja, virou assassino, virou não sei o que e voltou. E não, eu acho que o mais difícil hoje é você conseguir nascer num lar evangélico e continuar firme e forte ali até a sua morte. Rapaz, né? Parabéns. A minha convicção é porque, sabe, porque eu sei quem eu sou. Entendeu? Eu sei que eu não tenho nada de bom em mim. Eu sei que se não for Cristo na minha vida, eu viro tudo isso que você falou. Assassino, qualquer coisa assim. Eu sei disso. Não há mérito em mim. O que acontece é uma vida religiosa cega a gente muitas vezes. Uma vida religiosa faz a gente pensar que a gente é bom. Só que Deus me tirou isso aí. Eu sei que eu não sou bom. E não é demagogia, eu não estou falando isso por demagogia. Eu sei que eu não sou bom. Eu sei das minhas falhas, eu sei o que acontece lá quando eu estou sozinho. Eu sei quem é esse Haroldo que não é o Haroldo do púlpito. Eu sei o Haroldo que eu tenho que lutar todo santo dia. Sim. Que ele quer todo santo dia tomar o controle. Eu sei com quem eu estou lutando. E eu sei que ele não é bom. E é isso que me faz pensar, poxa vida, e é esse tipo de pessoa que Cristo amou? É esse tipo de pessoa? Mas ele amou. E ama, né? E ama. Então, por isso que pra mim é muito fácil entregar pra Jesus. Porque eu sei o que ele fez por mim. Eu já sei o que ele fez por mim. Amém. Entendeu? Então, assim, eu não preciso de uma grande história de vida de pecado pra mim saber que Cristo me perdoou muito, de muita coisa. De muita coisa. De muita coisa mesmo. Que só eu sei, né? Que eu sou capaz de fazer. E que eu tenho pensamentos de fazer. Todas as histórias é bonita. E essa é mais uma. Né? A gente tem que entender também que todas as histórias são diferentes. Claro. Pastor, que Deus continue abençoando o seu ministério, a sua vida, a sua família. Amém. E que em breve, se Deus quiser, nós estaremos aí com o seu avô. Sim. Aí você vai ter que reservar um bom tempo. Hein? Ali tem muita história, muita história mesmo. E ele rapaz, é uma história de inspiração mesmo de vida. Não tem história mais bonita que a dele pra mim. Que legal. Pessoal, fiquem com Deus. Abraço.